Boa noite, meu nome é Esther e essa é a segunda parte da VT de revisão para P2, para o CEDERJ. Deixa eu ver aqui outra coisa aqui que eu posso ajudar vocês. E olha só, esse direcionamento aqui da P. Dá para ver, pensei que eu tinha que compartilhar. Considere a seguinte situação: o bebê recém-nascido foi vacinado contra a vacina BCG. Viva atenuado. Essa bactéria se estabeleceu no local da inoculação, induzindo uma inflamação local e uma pequena lesão que se resolveu em alguns dias, deixando uma pequena cicatriz típica dessa vacina. Responda. Letra A. Sabendo que a célula TCD4, que as células TCD4 foram ativadas, descreva resumidamente a via de processamento e apresentação de antígeno que foram utilizados pela PC para a ativação do linfócito T. Como mostra o enunciado da questão, as células ativadas foram as células TCD4. Portanto, a via de processamento da apresentação é a MHC de classe 2. O que eles estão querendo dizer com essa questão aqui? Uma das coisas que eu acho assim, mais chatas desse direcionamento é que eles não são muito específicos na explicação deles. O que eles querem dizer com essa questão? Quando uma pessoa entra em contato com uma bactéria ou com algum vírus, vou dar uma dica para você. Vírus, ele é ativado pela célula TCD8. Bactéria, TCD4. Mais fácil para você gravar. Vírus, TCD8 e bactéria, TCD4. Tá? Então, quando essa bactéria ou esse vírus percebe a presença de um patógeno, ele fagocita esse patógeno e dentro do patógeno ele começa a identificar o material genético desse micróbio. E essa célula começa a desenvolver estruturas que copiam o material genético desse patógeno e reconhecem, ou seja, o código genético é um código. Então, dentro dessa célula existem ribossomos que traduzem para a célula todo o material genético dele. Então, a célula identifica o patógeno, descobre como é que destrói esse patógeno por meio da transcrição do DNA ou do RNA, no caso de vírus. Eu nunca ouvi falar de bactéria que tem RNA, só sei que tem vírus com RNA, porque vírus é bem pequeno, né? E o vírus da HIV, que eu coloquei até no vídeo lá de vocês, sobre vírus do HIV e formas de cura do vírus do HIV, que é muito interessante. Depois eu vou explicar melhor. Eu comecei a aula 7h10, eu vou terminar 8h10. Nesses 10 minutos eu vou explicar sobre isso. Eu estava lendo, eu achei muito interessante. Isso envolve genética com imunologia. Então, as células do nosso corpo começam a descobrir o código, desvendar o código que armazena as informações dentro desse micróbio. Então, ele começa a identificar como que é a membrana, como que é a parede celular, como que esse micróbio se reproduz. E esse processo faz com que a célula fique habilitada para reconhecer o próximo micróbio. Então, ele vai direcionando o ligante do MHC para a periferia da célula, ou seja, para o lado de fora da célula, para quando ela entrar em contato novamente com esse micróbio, ela conseguir desencadear uma reação que destrua esse micróbio sem destruir a própria célula. Isso que se chama de APC, apresentação de antígeno. Tá? Letra B. No processo de ativação do linfócito T, descreva de forma resumida qual molécula é responsável pela especificidade de reconhecimento do linfócito T e quais as moléculas envolvidas no primeiro e segundo sinal do processo de ativação do linfócito T. Você deveria descrever as moléculas envolvidas no primeiro sinal, que é dado pelo complexo TCR, composto pelo TCR responsável pela especificidade e molécula CD3. A cadeia zeta mais molécula CD4 ou CD8. CD4 é quando é TCD4, CD8 é quando TCD8. CD4 é quando o MHC de classe 2,
CD8 quando é MHC de classe 1. CD4, na maioria das vezes, é ativado na presença de bactéria. CD8 é ativado, na maioria das vezes, na presença de vírus. A gente falou sobre vírus HIV. Então, quando uma pessoa é portadora do vírus HIV, o vírus do HIV vai predar justamente o linfócito TCD8. Então, ele se disfarça de linfócito para que dentro do linfócito e demora a conseguir ser reconhecido pela célula. Ou seja, ele desliga o MHC da célula e usa durante um tempo todo o maquinário celular para se replicar. E o vírus da HIV, apesar de ser um vírus de RNA, ele é um vírus encapsulado. Então, ele usa todo o maquinário celular para se disfarçar e ele não destrói o linfócito. O que ele faz é arranjar uma forma de, ao invés de ativar o APC, na hora que sai o ligante do MHC, ele sai no lugar do ligante. Então, há uma orifício, vamos dizer assim, celular, que é uma proteína porta, que ele aumenta a proteína porta para que ele saia por essa proteína sem causar lise celular. Porque se ele causar lise celular, o corpo começa a ser avisado que tem alguma coisa errada. Então, depois que a pessoa começa a desenvolver os primeiros sintomas do HIV, ele se espalhou para o corpo inteiro de tal forma que precisa tomar um coquetel bem forte, que é o AZT, né? Agora tem outros medicamentos, mas inicialmente era o AZT. São 5 ou 6 medicamentos que o nosso corpo aumenta a expansão clonal. O que é expansão clonal? Aumenta as células que ainda não foram prejudicadas e essas células começam a identificar alguma alteração nessa célula que está com o vírus disfarçado. Então, essa célula atua como NK. Ela vai lá e corta essa célula e mata. Ela libera citotoxinas, aquelas ILs, né, interleucinas, para matar a célula, a própria célula humana, que ela identifica como potencial transmissora de doença. Foi possível. Ah, tá. E as moléculas envolvidas no segundo sinal, moléculas costimuladoras ou citocinas. TCD8 que se liga a B7, B7, CD4, CDA. Uma coisa que é importante você estudar é as interleucinas. Eu vou colocar um resuminho, acho que eu já coloquei. Um resuminho lá no grupo e vou mostrar para vocês. Tem um capítulo que eu não. Deixa eu só procurar agora logo. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Daniela, você está entendendo o que eu estou falando ou estou utilizando um linguajar muito técnico? Eu tô entendendo sim. Tá. Porque na Conforme, hora da prova o linguajar é técnico, realmente, então a gente tem que ir nesse pique. infelizmente, a Uhum. minha dificuldade, logo assim que eu fiz segundo, foi a questão de linguagem. Depois que eu comecei a ler um monte de resumo, que antigamente tinha biopapo, né? Então, o biopapo ajudava muito nisso. Agora tem passeio direto. O biopapo era de graça. Agora eu passei direto para você ter acesso às provas, você tem que pagar. É barato, é R$ 19 por mês. Mas tem esse problema, né, de ter que pagar. A gente tem acesso ao biopapo. Sim, mas o biopapo não está mais atualizado. É, não tá. Entendeu? Pelo que eu percebi, só tem provas até 2018. De Uhum. 2019 para cá não tem mais quase nada. Eu acho que é porque teve. Ah, não vou falar não, que tá gravando, não. Depois eu falo. Eu vou fazer
um esqueminha para vocês saberem a importância das interleucinas e as células. Isso caiu na D2 do período passado. Para saber o esquema entre as células que são produtoras de interleucina e qual a função dessa interleucina nessa célula. E essa célula, eu vou até procurar a D2 do período passado e colocá-la no que eu achei muito interessante. Porque você sabe que algumas interleucinas, elas ativam um grupo de células, mas só que não é elas têm duas funções. Elas podem inibir ou estimular, tá? E outra coisa que também é muito importante que eu não consegui falar para vocês é sobre as vacinas. A diferença entre vacina que precisa colocar adjuvante, vacina que não precisa colocar adjuvante, vacina inativada e vacina inativada e vacina de vírus morto e vacina atenuada. Você sabe a diferença entre um e outro? De cabeça, não. Eu já li, já assisti alguns vídeos, mas ainda não peguei 100% não. Isso aí é muito importante para estudar. Olha só, vamos dar um exemplo de vacina da Covid. A vacina da Covid da Coronavac é a vacina de vírus morto. Ou seja, essa vacina de vírus morto pode ser aplicada para qualquer pessoa. O problema é que ela é uma vacina que precisa de várias doses para o nosso corpo conseguir criar memória imunológica. Já a vacina de vírus atenuado, ela consegue. Eu não falei com vocês, né? Foi semana passada que eu não dei aula e saiu o Prêmio Nobel de Medicina. Então, o Prêmio Nobel de Medicina foi para o pessoal que criou a vacina que curou a Covid. Eu vou explicar primeiro essa questão da vacina atenuada e a vacina inativada, e depois vou explicar como é que é formado a vacina da Covid, que foi uma inovação. O pessoal achava que o cara era maluco, mas no final ele que estava certo. Ó, a vacina inativada é quando você aplica um vírus morto, tá? E a vacina atenuada é quando você bota um vírus enfraquecido. Mas qualquer pessoa pode usar a vacina inativada. Já as pessoas que têm problemas imunológicos não podem usar a vacina com vírus atenuado. Por quê? Porque o vírus não está morto, ele está vivo, só que ele está fraco. Se você não tiver uma quantidade suficiente de células de defesa, você não consegue controlar esse vírus. Esse vírus pode voltar à forma original dele. E ele voltando à forma original dele, ele pode desenvolver uma infecção em você. Isso tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você treina o seu sistema imunológico para destruir aquele vírus. O lado ruim é que se você tiver, por exemplo, HIV, a pessoa que tem HIV, ela não tem quantidades suficientes de células de defesa para combater o vírus. Então, é capaz do vírus entrar no corpo dessa pessoa. O que ele vai fazer? Ele entra no corpo dessa pessoa e ele consegue virar a forma selvagem dele e a pessoa pode morrer. Por isso que algumas pessoas, quando recebem a vacina da Covid, desenvolvem todo o sintoma da Covid. Eu, por exemplo, quando tomei a vacina da AstraZeneca, eu fiquei com todos os sintomas de Covid. Eu fiquei uns 3 dias ruim, mas no quarto dia foi como se nada tivesse acontecido. Eu achando que essa vacina era mais forte, não é. O problema é que a vacina da AstraZeneca, ela precisa de adjuvante, ou seja, precisa de um conservante para não deixar o vírus virar a forma selvagem. Já a vacina de vírus atenuado não tem esse problema. Voltando àquela situação que eu falei do vírus da Covid. Descobriu-se que não precisa usar o vírus inteiro. Pode usar partes do DNA do vírus, que ao entrar na célula, também desperta o sistema imunológico da pessoa.
E como é só parte do DNA, não é o vírus todo, não tem o risco do vírus virar, não tem o risco do vírus virar a forma selvagem. Então, as pessoas que tomaram vacina da Pfizer e da Moderna, que usaram essa tecnologia, tiveram resultados melhores e o corpo consegue metabolizar melhor aquele parte do DNA. Lembra que eu falei com você sobre a apresentação de antígeno? Então, a apresentação de antígeno se dá quando ele desmonta a partícula viral, ou a célula da bactéria, e essa célula consegue desvendar o código genético daquele micróbio. Quando você toma uma vacina com o DNA do patógeno que você está querendo combater, você não usa o DNA todo. Você identifica as partes principais do DNA desse patógeno e usa essa parte principal para entrar no teu corpo. Quando essa célula do nosso corpo, né, absorve esse material genético do vírus, ele já começa a decodificar esse código genético e a ativar a célula APC. Então, mesmo sem ter o vírus inteiro, aquele material genético já produz resposta imunológica. Então, todo o corpo começa a identificar o DNA a partir daquele fragmento de DNA da vacina, mas não tem chance do vírus causar a doença, porque é só parte do DNA dele, não é o vírus todo. Por isso que eles estão dando essas vacinas para criança e agora está dando vacina combinada. A vacina AstraZeneca é ruim? Não, ela não é ruim, mas ela causa efeito colateral. A vacina da Pfizer é boa? Sim, ela é boa, mas não é perfeita. Então, uniu duas estratégias de defesa para tornar mais eficiente o combate à infecção. Vou mostrar uma coisa aqui, que eu quero até que vocês anotem no caderno de vocês, que é uma coisa muito importante, que é a diferença quanto à função das citocinas e as células que elas atuam. Por que eu vou mostrar essa imagem? Toda prova, eles botam aquelas questões VOF ou VOF, ou certo e errado. E se você olhar essa página que eu vou mostrar agora, você vai conseguir saber a diferença entre um e outro. Deixa eu só abrir aqui. Tá abrindo. Olha só, essa aqui é a página, deixa eu ver aqui a página 139 da apostila 2. Observe a figura a seguir. Os quatro quadros ilustram só o momento. Os quatro quadros ilustram algumas características de ações de citocinas que são classificadas como sinergismo, redundância, pleiotropismo e antagonismo. Liste essas quatro características na ordem correta em que aparece na figura. Olha só, isso aqui é muito importante vocês saberem. Por quê? A célula TCD4, ou célula helper ativada, ela pode produzir IL-4. A célula B, olha só, linfócito B, ele é muito bom no combate a infecções por bactéria. Ela produz IgE e a célula TCD4 induz a diferenciação celular e no macrófago, o L4 induz a inibição do macrófago. Olha, quando uma APC produz IL2 e IL4, L5, ele induz na célula B proliferação.
Já quando o APC produz interferon, aumenta a expressão de MHC de classe 1 em vários tipos celulares. A mesma coisa quando uma célula, um macrófago, aumenta a produção de TNF, que é fator de necrose tumoral. Qual a função de TNF? É destruir um tumor. Esse TNF ele é muito aplicado hoje na terapia imunológica, que é uma terapia alternativa para curar câncer. Só que, infelizmente, essa terapia é muito cara e ela só não funciona em qualquer pessoa, assim, não é qualquer hospital que faz. Eu vi uma entrevista no Fantástico faz uns 2 meses de uma pessoa que já estava com câncer e metástase e foi tratado esse tratamento imunológico e o corpo começou a identificar os tumores como doença. Então, doença não, como se fosse um vírus. Ele foi lá e destruiu todos os tumores. Até agora, essa pessoa já está sobrevivendo muito bem depois desse tratamento, 1 ano já. Mas não é qualquer lugar que faz esse tratamento, não é qualquer hospital que faz esse tratamento. E quando já aconteceu metástase, é muito mais difícil de acontecer, né? De ser mais eficiente. Vamos lá. O interferon, ele ativa o macrófago, ou seja, ele torna o macrófago eficiente na fagocitação de uma bactéria ou de vírus ou de alguma célula que está com uma lise, alguma coisa mal funcionando. Já o IL-4 inibe a ativação do macrófago. Se na prova cair alguma pergunta, de que forma? Deixa eu lembrar aqui como foi cobrado na demo do período passado. Assim, com relação ao antagonismo de algumas citocinas. Cite citocinas que têm ação antagônica. Você vai colocar que o interferon ativa macrófago e L4 inibe. Só que o IL-4, quando ele é produzido no APC, ele induz a proliferação de células B. Mas quando ele consegue IL-4 consegue induzir a proliferação de células B e ele consegue produzir a inibição da ação de macrófago. O IL-4 é uma citocina anfipática, ou seja, tem 2 funções, e a interferon também tem 2 funções, tá? Se você listou da seguinte forma: pleitropismo, redundância, sinergismo, antagonismo, você acertou. Olha só, nesse último retângulo aqui, fala sobre antagonismo. Uma célula pode fazer 2 coisas. Uma célula não, uma citocina pode fazer 2 coisas. Deixa eu ver se tem outra coisa que eu posso colocar aqui para você que vai ser importante. Vou pular para anticorpo, porque anticorpo aqui é muito importante. Anticorpo é qualquer proteína que reconhece que marca uma célula que entrou em contato com o nosso corpo para ser destruída. Essa proteína ela é de suma importância. Quanto maior a diversidade de nutrientes que você entra em contato, ou de micróbios, mais o nosso corpo consegue identificar esse maior gama possível de células e consegue identificar as substâncias que são nocivas para o nosso corpo. Explique resumidamente 2 mecanismos pelo qual os anticorpos podem neutralizar os antígenos, conferindo proteção ao hospedeiro. A resposta deles. Você deveria descrever 2 desses mecanismos pelos quais os anticorpos podem neutralizar os antígenos. Os anticorpos podem neutralizar os antígenos através de uma ligação pela região FAB e epítopo estratégico antígeno, impedindo a sua ligação à célula-alvo. Podem também neutralizar pela fixação do complemento pela via clássica, uma vez que essa via se inicia pela formação do complexo Ag vezes AC. Por opsonização, onde os fagócitos têm receptor para FC.
aumentando a eficiência da fagocitose de indígenas ligados a anticorpos. Olha só, resumindo isso aqui. Os anticorpos têm uma estrutura bem parecida com o Y. Cada uma dessas pontinhas, desses braços, é FAB ou região FAB. O que é FAB? É região de ligação. Quando você está comendo comida, você pode pegar o garfo e pegar de lado a comida, ou você pode, quando o pedaço é grande, fincar o garfo na carne ou no vegetal para você comer melhor. Os anticorpos trabalham dessa mesma forma. Eles podem ligar as regiões mais próximas ou de acordo com a substância. Quando é uma célula bacteriana, eles vão lá e fincam 2 dos bracinhos na bactéria. Quando é um vírus, ele finca a parte única, vamos dizer assim, no ligante do vírus, para identificar esse vírus como um patógeno. Isso, a forma de ligação que eles colocam como FAB, FC, varia de acordo com o micróbio. FAB são 2 bracinhos, FC é um bracinho só. Quanto maior a quantidade de braços ligados, maior a eficiência na identificação do patógeno. Resumindo assim, a grosso modo. Vou pular aqui, ó. Tá. A administração de soros antitoxinas contendo anticorpos neutralizantes constitui como imunização do tipo ativa ou passiva. Isso é muito importante, vocês saberem a diferença entre imunização ativa e passiva. O soro, a imunização... Isso, você deveria dizer que é a imunização passiva, uma vez que anticorpos são administrados pontos. Ou seja, o anticorpo atua imediatamente ao ser administrados. No entanto, não gera célula de memória. Já a vacina, ela gera célula de memória. Então, a vacina é uma imunização ativa. Isso aqui teve uma mudança na composição da explicação, porque na época que eu estudei, eles falaram o contrário. Eles falavam que a vacina é uma imunização passiva. Por quê? Ela demora para gerar memória. Já o soro é uma imunização ativa, porque ele já está pronto. Mas agora eles estão mudando essa composição. Você vai colocar do jeito que eles colocaram, tá? Vai dizer que o soro é imunização passiva e a vacina é imunização ativa. Por que é ativa? Porque gera memória. O seu corpo aprende a destruir o patógeno. Isso aqui sempre repete, tá? Eu vou parar a aula aqui, depois que eu explicar essa questão 3 aqui. Assinale V para afirmativas verdadeiras e F para as falsas, justificar as falsas. Toda a prova eles cobram isso. Os anticorpos de classe IgA são capazes de fixar na superfície de macrófagos e induzir reações de hipersensibilidade tipo 1. Na verdade, o IgE que se fixa em mastócitos, não é o IgA. A IL-10 é a principal citocina produzida pelas células dendríticas na diferenciação das células TCD4, padrão TH1. Na verdade, é IL-12. E principal citocina é TCD4, padrão TH1. Não é IL-10, é IL-12. Célula TCD4 ativada do padrão TH1 é condição-chave para que aconteça a reação de hipersensibilidade tipo 1. Não, é hipersensibilidade tipo 4. Aqui, nessa parte aqui, eles estão sendo bem legaisinhos, porque eles estão dizendo a aula e a página. IFN, gama, é a principal citocina responsável pela ativação de macrófagos envolvidos na hipersensibilidade tipo 4. Sim, a gente até viu naquele esqueminha que eu mostrei para você. O FE-gama é a citocina responsável pela supressão da atividade microbicida e diminuição da expressão MHC em macrófagos. Não, a gente viu ele ainda agora. É IL-10. Eu mostrei para você sobre esse esqueminha aqui, ó. Isso aqui vocês têm que saber bem,
esse capítulo aqui, ó, aula 15, eu vou fazer um resuminho de todas as interleucinas importantes que podem ser cobradas para melhorar vocês, né? Para ajudar vocês. Tem uma série de interleucinas, função dela aqui, ó, a família, a função dela, toda a ação dela. Isso aqui é muito importante vocês entenderem a função delas. Isso eu vou colocar lá no grupo daqui a pouco. Vou acabar a aula aqui, vou dar aula para o pessoal de bioquímica e no máximo amanhã de manhã eu coloco isso para vocês, tá bom? E se você tiver precisão de alguma dúvida, tirar alguma dúvida, pode me perguntar, que você sabe que eu sempre respondo. Tá bom, então. Qualquer coisa eu mando no grupo. Isso. Obrigada pela aula, ajudou bastante.